Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou gerente de negócios na YZ Solutions e vou conduzir essa apresentação sobre o Alckmin. O Alckmin é a primeira plataforma mundial de interação para guiar prospects, clientes, funcionários ou parceiros através de qualquer experiência web, seja uma aplicação web ou um website em si. É uma ferramenta SaaS, portanto ela reduz o TCO, o custo total de propriedade, e aumenta a satisfação dos seus usuários. Negócios, empresas, utilizando o Alckmin, tipicamente poupam 90% em seus treinamentos, aumentam a retenção de conhecimento, a conversão de vendas e reduzem esforços com suporte. O que o Alckmin faz? Ele é um software, um sistema que reduz a complexidade dos seus sistemas, das suas aplicações web, aumenta taxas de conversão de vendas dos seus prospects em seus sites de vendas, e-commerce, reduz esforços com suporte, acelera treinamentos e melhora a experiência do usuário. Ele é como um sistema guia semelhante a um GPS para a web. Nenhuma integração ou mudanças em seus websites ou aplicações são necessárias. Desafios de treinamento nas empresas. Novos usuários, em alguns casos por turnover, usuários com conhecimento zero de alguma aplicação, têm que ser treinados. Nas melhores situações por expansão, novos contratados. O segundo desafio, a adoção do usuário da ferramenta que ele está utilizando. Às vezes as ferramentas têm, ou muitas vezes elas possuem diversas funcionalidades e os usuários não conhecem todas e utilizam apenas as que melhor convém no dia a dia. Introdução de um novo processo. As empresas mudam diariamente e novos processos são colocados nas ferramentas para serem utilizadas. Monitorar e controlar, monitorar o que as pessoas estão fazendo na sua aplicação e controlar o que elas estão efetivamente fazendo na sua aplicação. A produtividade coletiva e individual é um desafio de treinamento. Idiomas múltiplos. Muitas vezes você tem uma aplicação, a aplicação pode estar no idioma, por exemplo, inglês, e você tem pessoas do idioma português, espanhol, italiano, utilizando uma aplicação que não tem a possibilidade de multi-idiomas, ou por escolha da empresa, ele só trabalha com o sistema em inglês ou só em português, e assim por diante. E gestão de mudanças. Às vezes um processo que já existe na empresa, o processo foi modificado, e para você divulgar essa mudança de processo, divulgar como executar isso na nova ferramenta, o que foi alterado, você precisa de manuais, precisa de treinamento, precisa de avisos e assim por diante. Uma das funcionalidades do Alckmin, ele tem uma parte analítica e de objetivos, dos goals, né, os objetivos que você tem dentro da empresa. Então você traça os objetivos e faz toda uma análise dos processos, de como as pessoas estão interagindo com o processo nos seus sistemas. Ele possibilita você ter uma visão rápida dos indicadores de performance-chave que você tem dentro do seu aplicativo. O placar das interações apresenta a grade total de ações que foram feitas pelos usuários do website, usando todos os produtos do Alckmin. Aqui vocês podem ver os indicadores-chave. Walkthroughs. Walkthroughs são os processos
passo a passo que são definidos e são desenvolvidos para apoiar os usuários na utilização das aplicações web. Né? E dentro do Analytics você consegue obter uma análise detalhada do funil de uso desse passo a passo, as tarefas que foram realizadas, a média do tempo para finalizar um passo a passo, um walkthrough, quanto tempo os usuários estão levando, por exemplo, para cadastrar um cliente, cadastrar um produto, submeter uma cotação de vendas. Então, através do Analytics, vocês conseguem também obter essas informações. Histórico de buscas. O Alchemy possibilita que os usuários busquem termos, né, e perguntem ao Alchemy como executar algumas tarefas. Então, dentro do sistema no Analytics, vocês também passam a ter o histórico nessas buscas. Né? Apresente todas as buscas feitas pelos usuários para entender os reais pontos de dor dos usuários e as tendências atuais. Onde o pessoal tem mais dúvida, se é em cadastro, se é em processo, em qual processo o usuário tem mais dúvida. Né? Dessa forma que você consegue enxergar o histórico de buscas para obter essas informações. E o principal, né? O histórico mostra se o usuário recebeu uma solução para o seu problema. Ele fez uma busca e se ele efetivamente encontrou a resposta dentro do Alchemy. Se não encontrou, significa que você precisa criar um novo Alchemy, um walkthrough ou uma pesquisa, alguma coisa que tem que ser adicionada como processo dentro do seu Alchemy. As tarefas é uma tela onde eu apresento uma visão geral para ajudar a entender os problemas com tarefas específicas, a taxa de conclusão dessas tarefas e mais, né, algumas coisas adicionais, algumas tarefas, algumas coisas que os usuários têm que fazer. Aqui você também consegue ver os top 5 usuários que mais estão executando tarefas. A customização dos walkthroughs, do passo a passo, né, no editor, onde você pode criar todos os seus walkthroughs. Você tem balões customizados, onde você coloca um texto, um título principal e uma observação um pouco mais detalhada. Você pode mudar a cor, a posição. Né? Existe um player, que é onde você chama os walkthroughs, que ele fica dentro da aplicação. Eu vou mostrar para vocês depois. Existem vários tipos de players. Né? Eu gosto um pouquinho mais desse que fica no canto aqui. Mas é uma plataforma que você vai utilizar ela dentro do seu browser para criar os seus walkthroughs, os seus passo a passo. Uma outra possibilidade que o sistema, que o Alchemy traz para os usuários, ele tem um display segmentado, né? Automaticamente fornece ajuda em multi-idiomas. O usuário ele recebe, desde que você configure, que você crie o suporte e os walkthroughs em diversos idiomas, né? Ou seja, aqui vocês estão vendo que vocês têm aqui um site provavelmente em russo, só que o Alchemy está trazendo o help e está mostrando para o usuário o que ele tem que fazer e como fazer no idioma de preferência do usuário. Qual o benefício? Melhorar a experiência do cliente para usuários não nativos do idioma do site ou da aplicação. Ok? Um outro caso de uso, uma outra aplicação. Uma aplicação seriam os portais de suporte. Digamos que um usuário está lendo um artigo de como fazer, né, o how to do, como fazer alguma coisa dentro do website, na seção do suporte e em qualquer outra área do website. Automaticamente, você pode colocar aqui um mostre-me como, um link, né, mostre-me como, próximo ao artigo, com o passo a passo para que o usuário
daqui do suporte do artigo, ele possa ir direto à prática e executar o que ele estava buscando, a pergunta que ele estava procurando dentro do suporte escrito. Ok? Ficou claro? Lista de tarefas. Para novos clientes, né? Ou quando você vai introduzir uma nova versão de um software, o que acontece nessa funcionalidade? O Alckmin ele tem a possibilidade de identificar que é a primeira visita de um prospect cliente, por exemplo, em um website. Ou quando você tem uma aplicação e você atualiza a versão daquela aplicação, daquele website, e o usuário está entrando pela primeira vez após essa atualização. Ele automaticamente sugere e inicia um tour de boas-vindas para mostrar o que tem dentro do software, o que tem de novidade, o que foi alterado naquela nova versão. Tá? Isso através da identificação da primeira visita de um prospect ou de um usuário normal dentro de uma aplicação web. Os links permanentes, que a gente chama de permalinks, eles aumentam a efetividade do suporte escrito, né? Você aqui tem um exemplo, né, onde você responde para o seu cliente uma pergunta de um suporte com relação àquele sistema que ele está utilizando, e dentro desse e-mail que você está enviando para o cliente em resposta, você pode colocar um link onde vai mostrar, vai abrir como executar aquela tarefa que o usuário está perguntando. Né? Uma outra aplicação do Alckmin seria para pesquisas, onde o usuário está usando o seu website para executar uma tarefa online, não importa qual a tarefa, e o Alckmin consegue identificar os usuários que você precisa atingir de acordo com parâmetros pré-definidos e inicia um passo a passo, um walkthrough, no qual guia o usuário através de uma pesquisa para identificar o nível de satisfação do usuário, bem como as suas expectativas. Isso permite que você tenha, que você, que você se mantenha de acordo com expectativas dos seus usuários e você exceda essas expectativas. Então isso é muito importante para sites abertos ou até mesmo para aplicações empresariais. Um outro recurso bem interessante no Alckmin é para empresas que fornecem aos seus clientes na internet o extrato das suas contas, seja empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, qualquer empresa que forneça via internet detalhes da conta do cliente. O Alckmin tem como identificar para alguns clientes que a última conta dele está significativamente mais alta do que a média das contas anteriores. Para esses usuários, o Alckmin mostra um botão na tela com uma forte chamada para que o cliente tome uma ação. Aqui, no exemplo aqui é esse balãozinho aqui. Você pode escrever no balão, por exemplo, aumento da sua conta inesperada, alguma coisa assim. E o usuário que clicar no botão vai ser guiado através de um processo para identificar o motivo da normalidade daquele aumento da conta. Benefícios que isso traz: reduzir chamadas de suporte e chat ao vivo, e custos no caso de 0800, quando é fornecido por essas empresas, e aumento da satisfação dos clientes. O cliente entra lá, o software já tem como identificar, é uma coisa proativa. Né? É um sonho de consumo para algumas empresas. A busca on-site das suas perguntas e esse tipo de busca, né, o serviço que o Alckmin fornece para as empresas, está muito relacionado ao que nós chamamos de curva de aprendizado. O usuário levou aqui, por exemplo, para aprender um processo quase 6 dias. Né? É uma curva de aprendizado
quantidade de processos e tempo para ser aprendido. Em compensação, a curva de esquecimento, que é o Forgetting Curve, ela é muito rápida. Em menos de 2 dias você esquece uma grande quantidade de informações. O que nós estamos demonstrando aqui nesse gráfico é a curva de aprendizado do Alckmin. Na verdade, a curva de aprendizado é quase que imediata. No primeiro dia você já tem possibilidade, tem como executar os processos quase como um todo dentro da sua empresa, através do recurso do Alckmin. E não existe curva de esquecimento. Aquilo é mantido. Se você amanhã depois você precisa fazer um processo, que você faz uma vez por mês, uma vez por ano, se você tiver esse processo mapeado e documentado dentro do Alckmin, você pode entrar lá e o Alckmin vai te mostrar o passo a passo de como executar aquele processo. Aqui uma pequena demonstração utilizando o Alckmin no software da TOTUS, do Proteus, versão 11. Né? Aqui a tela do Proteus. Aqui vocês viram que tinha um helpzinho. É um processo de cadastro de cliente, onde o sistema vai te mostrando passo a passo o que você deve executar dentro do software para você cadastrar um cliente. Então você coloca até informações adicionais, por exemplo, aqui tem a informação do que é a loja, né? Então não está lá simplesmente loja do cliente, está dando um exemplo. 01, 02, este campo é usado para diferenciar matriz e filiais do mesmo cliente. É uma coisa mais detalhada do que você simplesmente tem um help, você acaba tendo um help personalizado do teu sistema. Vou retornar o vídeo aqui, com um pouco mais de detalhes. Vocês estão vendo aqui a aba que fica no software. Você tem a lista de passo a passos, menu com segurança, cada pessoa enxerga o que é pertinente a si mesma. Né? Esse é um passo a passo bem simples, tem acho que 5 passos apenas. Cadastrei o código, a loja e assim por diante. Você poderia ter aqui um passo a passo de todos os campos e informações relevantes do que são necessários. Aqui um pouquinho do que são os passos, né? O cadastro do passo a passo dentro do walkthrough. Você pode customizar, você pode alterar a aparência da cor do balão, a sequência, o local onde você quer colocar o balão com as informações, o posicionamento do balão, acima, ao lado, à esquerda, à direita. Por exemplo, aqui o balão estava à direita, eu coloquei ele acima. E agora eu vou dar um play. Então ele está mostrando acima e não ao lado como estava antes. Tá vendo? Apenas um exemplo bem simples de como você cria os passo a passo, o que nós chamamos de walkthroughs. Aqui a gente está dentro da plataforma de criação, né, de edição dos passo a passo. Aqui eu posso publicar, eu tenho como publicar em 2 ambientes, tanto ambiente de teste como produção. Aqui existe a possibilidade de eu arquivar, ou seja, não está em uso, aí eu diferencio ele pela cor. Essa cor, como está tudo em verde aqui, é porque estão publicados. Se eu arquivar, eles vão ficar em cinza. Ok? Bom, apenas um passo a passo bem simples. O software
Vocês viram pela apresentação que ele pode ser utilizado em vários tipos de aplicações ou websites, e tem várias funcionalidades. Isso foi apenas uma demonstração. Para ser utilizado dentro do Proteus 11, tem que ser utilizado o Smart Client HTML, porque o software só roda em HTML, é focado em aplicações HTML. Né? Maiores informações, entrem no nosso site www.yaz.solutions. Isso mesmo, não tem .com nem .com.br. É www.yaz.solutions. Obrigado.